Ai, gente, tá muito frio. A sensação que eu tenho é que minha boca tá, tipo, congelando. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Cacá. Talvez algumas pessoas aí que não acompanharam os últimos vídeos não estejam me reconhecendo, mas calma, esse canal, ele não foi sequestrado, tá tudo bem. Eu só fiz uma cirurgia ortognática, então eu tô sim um pouco diferente, inclusive é sobre isso que eu vim falar. Então se você tá muito perdido, eu te aconselho a assistir o primeiro vídeo, onde eu conto aí o meu pré e o meu pós-operatório, todo o processo até chegar aqui. Hoje eu completo exatamente 69 dias e tá um friozinho em São Paulo maravilhoso, clima perfeito para eu falar sobre o que? A atriz principal de todo esse processo de pós-ortognática, que é a sopa, gente. Eu abri caixinha no Instagram, eu pedi para vocês fazerem perguntas no meu último vídeo e teve bastante dúvida com relação à alimentação. Esse vídeo é sobre isso. Eu vim tirar algumas dúvidas, tem gente perguntando quando que pode começar a mastigar, se eu já estou mastigando, inclusive. E também desmistificar umas coisas, será que é mesmo esse bicho de 7 cabeças viver uma dieta líquida? Lembrando sempre que a alimentação depois de uma ortognática, gente, uma cirurgia dessa magnitude é muito séria. Eu não sou bucomaxilo, eu não sou dentista, eu não sou médica, eu não sou nutricionista. Eu vim aqui falar sobre o que eu comi, não vai ter receitinha, tá? Já vou avisar pra vocês, não vai ter no sentido de 3 colheres disso, esses ingredientes exatamente, porque eu acho muito sério eu vim aqui falar sobre o que eu comi exatamente, porque eu tenho medo, de verdade, que as pessoas copiem as coisas que eu comi, não consultem uma nutricionista, não sigam a risco que o bucomaxilo passou. Cada pessoa é uma pessoa, cada paciente tem um caso específico e cada um tem as suas próprias necessidades, né? Por exemplo, eu sou intolerante ao glúten, eu sou vegana, tem coisas que eu como que talvez você não coma, tem coisas que você come que nem fazem parte da minha vida há muitos anos. Então, meu intuito com esse vídeo é realmente trazer a minha experiência, trazer algumas ideias talvez para vocês fazerem, mas sempre com acompanhamento médico. Ok. Bom, como eu disse, a minha alimentação ela foi dividida assim de 20 em 20 dias. Então, teve os primeiros 20 dias, os 40 dias e os 60 dias. Então, esses primeiros 20 dias não tem jeito, não tem como fugir. É uma dieta 100% líquida, batida e coada. No meu caso, não podia ter um fiapinho. Não sei se vocês lembram no vídeo anterior, o jeito que eu fiquei por conta da intubação. Fiquei toda amarela, verde, roxa, tudo aqui dentro tava muito machucado. Nem se eu quisesse, tá? Se eu falasse, sou vida louca, vou aí engolir um pedaço. Não ia conseguir. Tava muito machucado, então realmente só passa líquido. E exatamente por ser só líquido, eu acho que é o mais desafiador no sentido de que, cara, a gente não tá acostumado a viver de líquido. Não importa. Não importa se você tá acostumado a fazer dieta, a fazer detox, no máximo um dia, 2 dias, uma semana se você for muito doido. Mas 20 dias é muita coisa. É por isso que um planejamento alimentar é muito importante. Caso você não se alimente bem, você corre o risco de ficar com tontura, de pegar uma anemia, de, por exemplo, não conseguir fazer tarefas básicas, né, como dirigir. Então, eu fiz um planejamento alimentar e, graças a Deus, eu não senti nada no meu pós-operatório de tontura, de enjoo, qualquer coisa que fosse dificultar a minha vida para além do que ela já estava dificultada, né? Durante 10 dias eu realmente dependia de pessoas para me ajudassem. Eu acho que é muito difícil. Eu sei que tem pessoas que fazem isso, mas é muito difícil você viver essa primeira semana de pós-operatório sozinho, a não ser que você já tenha deixado tudo preparado e congelado. Então eu sentia muita fome, porque obviamente eu não estava acostumada, né, a viver de líquidos. O meu dentista me aconselhou a me alimentar de 2 em 2 horas. Nessa primeira etapa, eu tava com vários elásticos amarrados, né, no meu dente. Então eu tinha que ir lá com a maior paciência do mundo, de frente ao espelho, com toda a aflição que eu tenho de sangue, de prego, de coisa enfiada na minha carne. Eu ia lá, tirava um elástico por um elástico. Comia bem devagar. Eu confesso que nos primeiros 2 dias, não foi a indicação, tá? Mas nos primeiros 2 dias eu só conseguia me alimentar com um recipiente de ketchup. Eu só enfiava no meu dente e apertava. Eu tava assim, sem querer pensar em muita coisa. Mas depois do 3º dia, que foi quando eu tive meu primeiro retorno ao médico, ele falou, olha, você precisa fazer o esforço de comer com a colher. Exatamente para não perder os movimentos do lábio, para você não perder o movimento de sucção, de deglutição correto, né? Afinal de contas, você não vai viver o resto da vida bebendo através de um recipiente de ketchup. Então, a partir do 3º dia, eu comecei a fazer um esforçozinho maior, mas eu continuava me alimentando de 2 em 2 horas. Mas então, o que eu comia?
Logo que eu acordava, a minha avó maravilhosa já tinha acordado mais cedo do que eu e batido uma vitamina. Uma vitamina normal, tá, gente? Leite, no meu caso, leite vegetal, banana, mamão e qualquer outra fruta que tivesse disponível na casa. Ou maçã, ou morango, ou abacate, às vezes ela batia também. E junto com tudo isso, um scoop de whey protein à base de plantas. Eu usei o da Mother Nutrients. O sabor que eu escolhi foi o sabor de chocolate. E ele durou exatamente um mês, cara. Foi certinho. Só que, obviamente, não era assim uma vitamina daquelas super consistentes que você toma normalmente. Era tudo isso batido e coado, com aquelas redinhas mesmo de fazer leite vegetal em casa. Tem gente que usa pra coar suco verde e aquilo não deixa passar um fiapinho sequer. Não podia, não é nem que eu não queria, eu não podia correr o risco de ficar um fiapo engasgado aqui e eu, Deus me livre, ficar tossindo mais do que eu já tava cuspindo sangue. E esse foi o meu café da manhã durante 20 dias, tá, gente? Não era, nossa, cada dia eu tinha um negócio diferente para degustar, afinal de contas estava sendo... Não, era isso. Aí depois de 2 horas, normalmente eu tomava um suco, mais 2 horas se passavam, se eu já estivesse mais perto do almoço, eu tivesse com uma vontadezinha de comer algo salgado, eu já partia pra sopa. Se estivesse muito longe do almoço ainda, eu voltava e tomava outra vitamina. Aí mais 2 horas se passavam, e aí a hora do almoço eu ia lá e tomava sopa. Mesma coisa, batida e coada com o paninho pra não sobrar nenhum fiapo na minha garganta. Então, se você perguntar, ai, Cacá, você sofreu muito nessa dieta líquida do começo, dos primeiros 20 dias? Sofreu ou não sofri, né, gente? Falar sofrer, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas depois do 10º dia, eu ficava meio chateada. Eu falava, eu não acredito que eu vou beber essa água, que era uma água amarelada ou uma água marrom. Então, como que eram as minhas sopas normalmente? Vegetais, eu me alimento à base de plantas, não é à toa que estou aqui com essa camiseta, Plants Only. E assim, vegetais que tivessem disponíveis. Tinha que ter uma base proteica, então ou uma sopa de feijão, ou uma sopa de ervilha, ou uma sopa de lentilha, ou uma sopa de grão de bico, de quinoa, o que fosse. Mas sempre tinha que ter essa base densa proteica. A partir disso, vinham os vegetais. Os vegetais que tivesse. Batata doce, batata normal, repolho, mandioca, que aqui em São Paulo a gente fala mandioca, cenoura, couve, espinafre, brócolis, tudo, o que tivesse. Não necessariamente tudo isso, tá, gente? Então vamos supor, se fosse uma sopa de feijão, feijão, batata doce, joga ali um couve, bate tudo, coa, espreme um limão ali pra melhorar a absorção de ferro. Sopa de ervilha, vamos fazer ali uma ervilha com brócolis, já aproveita que tá tudo verde, tá com espinafre, põe uma mandioca. Eu ia falar, põe uma mandioca pra ficar mais cremosa, mas nesse caso eu tinha que coar. Dava dó, viu, gente? Porque na hora que você coava e saía só o líquidozinho, sobrava toda aquela massa, que é aquilo que dá sustância pra gente, né? Aquele monte de fibra. Dava dó de jogar aquilo fora. E era isso. Suco, sopa, suco. Quem já assistiu o vídeo da ortognética da Jojo sabe. Ah, muito importante. Nessas sopas aí de vegetais, eu acabei comprando, e isso foi por conta própria, não teve recomendação de Nutri, vocês não precisam fazer isso necessariamente, mas eu comprei daquela marca Pura Vida uns sachêzinhos de sopa, que é como se fosse um whey salgado. Então você adiciona ali, a sopa fica com mais gostinho, ele já vem temperado, então, não sei, eu gostei. Ah, Cacá, beleza, você sobreviveu aí 20 dias bebendo água salgada, e aí, depois de 20 dias, o que você comia? É a mesma coisa, gente. A única diferença é que eu não coava mais, né? Então ela ficava cremosa, mas ainda assim era batido. Então ela ficava cremosinha, porém bem uniforme, sabe? Pra você só enfiar na boca e empurrar com a língua. Porque nos primeiros 20 dias não pode mastigar de jeito nenhum. E nesses próximos 20 dias, então um total de 40 dias, no meu caso, eu não podia mastigar. Eu já vi alguns casos aí na internet que o Book libera a pessoa pra começar a mastigar um pouquinho antes disso. No meu caso, não. E eu vou falar pra vocês, cara, que diferença que fez na minha vida, por mais que eu estivesse comendo as mesmas coisas, poder comer coisas com mais sustância. Eu tinha perdido 4 quilos e quando eu comecei a comer as coisas mais pastosas, por mais que fosse papinha de neném ainda, me dava sustância e eu parei de perder quilo, então eu mantive. E aí depois que passou esses 40 dias, aí gente, essa alegria, porque aí o seu buco vai virar pra você, pelo menos o meu virou pra mim e falou, agora você já pode ir transicionando de uma dieta pastosa, papinha de neném, para uma dieta pastosa, molinha, mas não tão papinha de neném assim. Então, o que muda? O que mudou depois de 40 dias para mim foi que eu parei de bater, né? Então, a gente faz lá os vegetais na panela de pressão, amassa o feijão, amassa a lentilha ainda, joga tudo no prato e por mais que aquilo ainda tenha os pedaços, são pedacinhos que você coloca na boca
e você consegue amassar com a língua, sabe? E aí você já começa a poder fazer um movimento de mastigação, né? Você não vai mastigar, você não vai quebrar nada, cortar nada com o seu dente, mas você já vai fazer um movimento de mastigação. E aí o meu café da manhã foi ficando um pouco mais interessante, né? Ao invés só de vitamina batida, eu fui migrando para um iogurtezinho, jogava uma aveia, fazia um mingau de aveia, jogava o leite, esquentava, tudo ainda bem pastoso. E aí foi transicionando. Aí eu comecei só a amassar a banana, jogar a aveia em cima e engolir um pouquinho mais seco. Vontade de comer um negócio aí mais salgado. Taca o pão no leite e, né, ele fica mole, praticamente desmancha na boca. Amassa um abacate, espreme um limão, joga um salzinho em cima, uma pimenta em cima. Tofu. Cansei de comer tofu mexido, que parece mais um ovo mexido. As pessoas, meu Deus, mas você voltou a comer ovo. Eu não, gente, é só um tofu com cúrcuma em cima. Uma coisa muito importante é que nesses primeiros 2 meses eu fui aconselhada pela minha nutri a não comer açúcar refinado. Por mais que eu me alimentasse de frutas, gente, é importante, tá? Comer frutas, apesar de ser doce, não é um açúcar ruim. Então, os meus sucos, eles não eram adoçados, as minhas vitaminas não eram adoçadas, só com o próprio doce da fruta. Eu ficava bem assustada quando eu resolvi abrir no meu Instagram que eu fiz a cirurgia. Muita gente veio me relatar, nossa, também fiz a cirurgia, ai, que delícia, você vai viver agora só de sorvete e açaí. Minha mão chegava a tremer de ler, porque primeiro que eu nunca gostei de sorvete, quando eu arranquei meu siso, eu sofri. Eu não gosto de nada muito doce, me dá dor de cabeça, me tira o sono, me dá enjoo. Exatamente por conta dessa indicação, né? O corpo passou por um trauma na face, eu perdi sangue. Obviamente, o que a gente precisa agora, o que o nosso corpo precisa é repor nutrientes. Então, se você puder fazer uma dieta o mais anti-inflamatória possível, melhor. E aí depois que eu saí do interior, né, dos cuidados da Melik e da minha avó, eu voltei pra São Paulo e eu passei pela fase gastronômica mais criativa da minha vida. Eu falei, bom, já tô transicionando pra uma dieta mais sólida, porém ainda tem que ser meio molinha, né? Então eu comecei a inventar uns negócios, gente. É aquela coisa, né? Você compra uma frigideira antiaderente e você quer testar tudo pra ver se gruda mesmo ou não gruda. Então eu fiz muita panqueca. Eu pegava lá aveia, farinha de linhaça, batia tudo com banana e leite vegetal, jogava umas blueberries, morango, que tivesse dentro da minha geladeira e testava lá a frigideira. E como deu certo, eu comecei a testar várias coisas. Eu fiz também uns omeletes, fritatas, eu não sei que nome que eu posso dar pra isso. Mas jogava farinha de arroz, farinha de linhaça, aveia, sal, cúrcuma, tudo quanto é tempero. Tomate seco que tava abandonado em conserva dentro da minha geladeira. Amassava lá com tofu e fazia uns negócios lá que parecia mais um omelete. Fiz um monte de coisa que, inclusive, acho que eu vou levar até pro pós-ortognática. Vocês vão me perguntar, né? Mas e a sopa? Você parou de comer sopa agora, né? Beirando 70 dias? Sim, apesar do friozinho propício para uma sopa, eu fiz a transição, né? Acabei a transição. Então, sopa líquida para sopa pastosa, para sopa com pedaços, para só os vegetais em pedaços bem macios, assim, para amassar. E agora levando uma vida normal, né? Então, arroz, feijão, um brócolis, um couve. Eu cortava miudinho, amassava o arroz e feijão com garfo e ia colocando para dentro, até você retomar todo, né, esse processo de mastigação, porque é estranho, tá, gente? Parece besteira, quem nunca fez ortognática. Eu não sinto partes da minha boca, eu ainda tô com parestesia. Então eu tenho parestesia nesse lábio, mas em alguns lugares da minha gengiva eu também tenho ainda. Isso quer dizer que no começo da mastigação parecia que eu tava mastigando com uma dentadura, tipo aquelas dentaduras de vampiro que vem na lembrancinha do aniversário da criança. Você enfia aquilo e você fala, meu, que isso? É meu dente? O que tá aqui dentro? Então é todo um processo, sim, de muita paciência. Se tem um negócio que a ortognática te traz é paciência, você não tem escolha. 70 dias passaram e eu ainda tenho que ter muita paciência. Tipo, eu fui no shopping esses dias, passei num quilo, coloquei lá as coisinhas no meu prato, só que o restaurante não foi preparado pra servir uma pessoa pós-ortognática, né? Então você tem que ir lá com toda a paciência do mundo, cortar coisinha por coisinha, comer. Às vezes vai babar, às vezes não vai. Vai melhorando, vai evoluindo. Cada vez você baba menos, cada vez você vai mastigando melhor, cada vez você vai sentindo mais a sua boca, cada vez vai soltando mais. Hoje, realmente, cara, minha boca tá bem presa. Tô sentindo ela bem presa. Não sei se é porque eu tô falando sem parar e ela tá cansando. Mas é isso, né? Paciência, não só com os outros, mas com os nossos limites também. E me perguntaram também se eu usei o Etna, que é uma vitamina, né, do complexo B, se eu não me engano. Eu usei, só que eu usei por uma semana, porque começou a estourar uns vulcões na minha cara, e aí eu perguntei, né, pra outras pessoas, as pessoas falaram, então o Etna não tem comprovação científica, então você
pode, mas não precisa. Eu falei, então não vou tomar. Eu já tomo minhas vitaminas normais, eu já tomo minha B12, eu já tomo minha vitamina D, eu já tomo um monte de vitamina. Eu tenho uma alimentação extremamente balanceada, eu tenho uma vida extremamente saudável, então tá tudo certo comigo. Inclusive, tô respirando melhor, inclusive tô dormindo melhor. A minha vida só melhorou pós-ortognática. Lógico que essas coisinhas que doem são coisas progressivamente, né? O pós da ortognática é de 1 ano, tomar é nos 3 meses. Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Essas foram as coisas que eu comi. Realmente foi uma monotonia alimentar, né, nos primeiros 20 dias. Não vou negar pra vocês, mas tá longe de ser, nossa senhora, insuportável. Não é insuportável. Esse era pra ser um vídeo onde eu falo sobre a minha alimentação e eu respondo perguntas que me fizeram no Instagram e no YouTube, mas não tem como, ia ficar gigantesco. Me fizeram muitas perguntas, então eu acabei dividindo. Vou fazer um vídeo sobre a minha alimentação e outro vídeo respondendo as dúvidas e as perguntas das pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não me segue no Instagram, me acompanha lá. Eu sempre trago as novidades do meu pós-ortognática um pouquinho antes do YouTube. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até a próxima.